Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Plano perfeito. Oh, glória. Eita, maravilha. Nós vamos falar em planos nos tempos de hoje, mas nenhum plano humano tem se mostrado perfeito. E nós temos, e muito menos no sentido local, ou regional, ou mundial. Esse é o plano de Deus, plano universal, plano que alcança todos, um plano que com certeza tem muito sucesso. Eu orava ao Senhor, até ontem ainda eu pensava, orava, graças a Deus que a gente tem buscado compreensão, entendimento, estudado a palavra, e aí vai ficando mais complicado ainda, né, que a gente pensa da nossa carne, né? O que eu vou falar? Vou falar isso, vou falar aquilo e tal. Então é um momento que a gente entende que não é sobre nós, né? Embora a gente tenha dentro de nós esse conhecimento, mas quando nós vamos agir, vamos fazer algo, né, nós esquecemos, né? E aí nós queremos falar, pensar e tal. Então eu busquei no Senhor, ainda ontem, eu Senhor, e agora que preciso falar de algo, e preciso falar de algo primeiro que seja para mim, e algo que nós possamos compartilhar para o Senhor. Oh, glória a Deus. E aí, encontrei uma palavra muito simples, é uma palavra que ela não tem nenhuma teologia rebuscada aí fora, né? No versículo, porque tem versículos que os religiosos tentam colocar toda aquela filosofia, toda aquela compreensão humana, toda aquela situação ali para trazer um peso além, muitas vezes até além do verdadeiro significado, né? Então era uma palavra simples no primeiro momento, mas de um peso muito grande. E algo que às vezes nós não pensamos que serve para nós hoje. Nós que já estamos frequentando a casa do Senhor, que já recebemos Jesus, que já participamos da ceia. Eu quero falar sobre Jesus e falar que Ele é o seu Salvador. Jesus é o seu Salvador. É a afirmação que eu quero trazer hoje aqui por meio dessa mensagem. Nós sabemos disso, como eu disse, nós já estamos nesse contexto, já somos cristãos. A nossa comunidade é uma comunidade cristocêntrica. Jesus é o centro da nossa mensagem. Nós podemos estar falando lá em Gênesis, podemos estar falando nos Salmos, que nós vamos trazer Jesus para a mensagem, para o contexto, para o entendimento da nossa da lição que nós queremos trazer. Falar de Jesus como seu Salvador, aí estou me dirigindo a vocês, né? Estou falando a você porque já recebi, estou recebendo essa mensagem também. Eu entendo que eu só posso falar algo. Normalmente as mensagens que eu gosto de trazer, eu me incluo desde o título, desde a colocação verbal. Nós colocamos ali de uma forma geral, mas eu estou dizendo assim porque é uma afirmação que cada um de vocês, cada um de nós precisamos a cada dia, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Essa não é uma pregação para a pessoa que está entrando na igreja. Não, o Evangelho não é só para as pessoas que estão lá fora. O Evangelho é para nós também. Para nós que já somos cristãos há 10, 20, 30, 40 anos, o Evangelho é para nós também. Jesus ele se preocupou em sair daqueles discípulos
e está falando com eles presente. Ele preocupou em trazer pessoas para o seu convívio. Logo depois que ele partiu também, ele falou que elas ficassem reunidas, aguardando a orientação do Espírito Santo, e assim, em todo o tempo, os apóstolos também orientam, eles falam, eles exortam, trazem a necessidade de nós estarmos sempre olhando para Jesus, porque Ele é o alvo. Então, dentro desse contexto de mensagem com esse título, Jesus é o seu Salvador, eu vou perguntar: de que nós precisamos ser salvos? Eu acredito que todos aqui ou já perguntaram em algum momento, mesmo estando na igreja: eu já aceitei Jesus, eu já batizei. Mas chega um momento que você vai parar e você está ali estudando, vai estar olhando: mas Jesus é o Salvador, Jesus é o meu Salvador, Jesus é a solução. Eu, quando criança e até adolescente, era muito comum nós vermos os folhetinhos. Ontem eu fui na rua, até uma senhorinha ali distribuindo. Hoje não é muito comum, mas no nosso tempo era muito comum senhoras, senhores, jovens recém-convertidos na rua entregando folhetos. Um dos títulos mais comuns da época era: Jesus é a solução. Jesus é a resposta. E às vezes a gente deparava com aquilo ali e você começava a refletir. E até hoje, se você vai parar, se você vai começar, você vem aqui, você escuta mensagens, você ouve, e é muito comum, né, nós ouvirmos mensagens sobre prosperidade, sobre bênção, sobre vitória, sobre cura, até mesmo sobre salvação. E às vezes nós levamos para o outro fim. Nós pensamos o quê? Logo quando se fala Jesus veio para te salvar, você logo pensa lá no céu: oh, que maravilha, eu vou para o céu, eu vou ver as ruas de ouro, eu vou ver aquele lugar branquinho. Você já começa a imaginar até os anjinhos, tipo os cupidos que eles colocam aí, né? Aqueles anjinhos com carinha de bebê voando para lá e para cá, né? Quem nunca pensou isso aí, né? Mas a salvação, ela vai muito além. A salvação, ela não é algo para o futuro, a salvação é algo presente, é algo real. E eu gosto sempre de lembrar a palavra que Jesus inicia no seu ministério, quando ele está ali diante ali dos estudiosos, dos fariseus, dos saduceus, quando ele está ali no templo, que ele pega o livro e ele abre e ele diz: o Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar o Evangelho aos pobres, para pregar a libertação aos cativos, para trazer os olhos, né, para dar olhos aos cegos, para pregoar a liberdade aos cativos, aos oprimidos, e pregar o dia aceitável da salvação. Vejam bem, essa é a missão, esse é o Evangelho. Este é o significado de Evangelho: boas novas, boas notícias. Qual que é a boa notícia? É essa: Jesus veio anunciar o Evangelho, veio libertar pessoas cativas, pessoas que estavam presas, veio trazer cura, sim, veio libertar da opressão. E a opressão, em vários sentidos, é a opressão na carne, a opressão mental, a opressão espiritual, e pregar a graça, o dia aceitável hoje. Falar que hoje é dia de salvação, falar que hoje é dia de encontro com Deus por meio de Jesus Cristo, porque a religião vem pregando encontro com Deus há muitos e muitos anos. Mas Jesus, ele vem ensinar como nós encontramos com Deus.
Então, nesse versículo que eu estou aqui trazendo, que está lá em Lucas, né, 4,18, mas também é uma leitura lá de Isaías, Jesus está mostrando para nós que a sua pregação, que o seu evangelho, não é só para depois que a gente partir dessa vida, para hoje também, para hoje. Os cativos, tem cativo no céu? Tem oprimido no céu? Tem cego no céu? Não, então é para hoje. Então Jesus vem trazer para nós vida abundante, vem trazer qualidade de vida. Mas de que nós precisamos ser salvos? Essa pergunta que eu quero fazer para basear, né, nessa pergunta a nossa mensagem e para trazer resposta para essa pergunta. Você já parou para pensar do que você precisa ser salvo? Eu já parei para pensar, eu entendo de que eu preciso ser salvo. Para que Jesus diz que, porque a palavra ensina que Ele é o Salvador? Nós cantamos aqui esse louvor que antecedeu, que maravilha, sinceramente eu não lembrava, porque às vezes a gente fica aqui no ensaio, você sabe como funcionam as coisas, né? Muitas vezes a gente está aqui e a gente não fica ligado em determinadas coisas, a gente até perde a oportunidade, porque para o ensaio também não deixa de ser um momento, né, santo, sagrado e tal, mas eu estava aqui no dia, estava fazendo outras coisas, estava pensando em outras coisas, e agora eu falo assim, gente, ou às vezes até isso fica lá embutido no nosso pensamento, né? E às vezes a gente não entende, mas o Espírito Santo já está trabalhando internamente. E aí eu estou vendo aqui, porque eu gosto muito disso, quando eu venho trazer a mensagem também, eu gosto quando o Espírito Santo vem e testifica, né? E às vezes ele testifica quando eu escuto uma mensagem, quando eu saio de casa, e testifica. Hoje ele testificou aqui nesse último louvor que vocês cantaram, né? Falando sobre isso, sobre a salvação. A salvação, irmãos, a igreja aqui só tem crente. Poxa, isso aí não é um tema para se falar. Graças a Deus aqui nós não precisamos de salvação. Nós precisamos entender cada vez mais a salvação que nós já recebemos. Precisamos estar solidificados, estar plenamente convencidos e mudados e transformados. Porque existem cristãos apenas convencidos, né? Recentemente eu ouvi um pastor falando sobre isso, sobre experiências na casa dele, e aí vai valer para nós, né, que somos pais, e para vocês, filhos, fazer essa avaliação. Ele disse que o filho dele chegou para ele, né, o filho dele já participava de liderança, né, como líder de jovens, mas chegou a determinado momento e falou: pai, é o seguinte, eu entendi aqui, eu compreendi que eu sou convencido. Eu ainda não sirvo o Deus que o Senhor serve, que você serve. Eu sou apenas convencido. Então eu acho que eu tenho que... Por que eu sou só convencido? Porque eu ainda não vivi algumas coisas lá fora, né? Os laços do inimigo, né? Que às vezes a gente pensa que a gente precisa viver experiências lá fora para você realmente conhecer a verdade. Não, a Bíblia fala que nós temos que estar na posição que nós somos chamados. Se você está lá fora, você vem para cá. Se você está aqui, fica nessa posição. Você não precisamos de experiência. Graças a Deus, eu não precisei viver as experiências lá fora para saber que essas experiências são ruins. Porque nós precisamos refletir o seguinte: o homem que conhece a verdade, que sabe que ele não deve fazer algo, é inteligente, sim, mas se ele não precisa enfrentar os problemas para ele aprender com os problemas, ele sabe. Se alguém já te disse que determinada rua é perigosa e você não precisa passar por lá, você não precisa usar essa rua de atalho. Isso é sabedoria. Mas se você sabe, então você já é inteligente, sabe que não deve fazer algo, como no caso dessa rua, que a determinada rua é perigosa, mas você fala: eu tenho Deus, eu sou forte, eu treino, eu malho, eu sou um camarada que tem disposição, eu vou, se acontecer algo, eu enfrento, eu tenho habilidades, e vai enfrentar, e muitas vezes essas experiências não são boas. Então a sabedoria, você não vai enfrentar o seu problema,
Se ele vem até você com a graça de Deus, com o livramento de Deus, você vai vencer. Mas você procurar não é sabedoria, né? Então, eu estou fazendo esse parênteses para dizer para vocês, jovens, ou até para quem já está há muito tempo, e às vezes pensa, poxa, eu não tive uma experiência lá fora, eu não tomei uma cerveja, eu não tomei um bom vinho, eu não tomei como é que chama, um porre, né? E às vezes você acha que por causa disso você tem menos experiência do que aquele que fez isso tudo e veio para a presença. Você não precisa passar por isso. Você precisa ter uma experiência com Jesus na sua vida, e quando você tiver essa experiência, nada mais vai ser necessário. Aí você deixa de ser um convencido. Mas aquele que ainda acha que ele precisa dessa experiência, ele ainda precisa de salvação. Ele ainda precisa de uma experiência com Jesus, porque ele está sendo só convencido. E aí eu vou falar sobre tudo isso. O problema que nós temos, então, irmãos, diante de nós, pelo qual nós precisamos ser salvos, é a realidade de que nós temos, de que Jesus nos salvará de todo o pecado, né? Temos essa realidade aí diante de nós como cristãos. Mas qual é o motivo, qual é o problema do qual que nos leva a precisar da salvação? O pecado. Mas o que é pecado? O pecado nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, na nossa visão religiosa, a gente olha como muitas coisas que a igreja diz, o catecismo diz, a escola dominical diz que pode ou que não pode. Mas o pecado, ele é muito além. O pecado, ele é a raiz de todos os problemas. Pensa um problema que você teve essa semana. A raiz desse problema é o pecado. Pensa em algo que você já passou de ruim, que você sabe que aquilo não é de Deus. Qual é a raiz? O que motivou? O pecado. Então, pecado é porque falar mentira, o pecado é eu beber, o pecado é eu fumar, o pecado é eu roubar, é trair. Sim, isso tudo é pecado. Mas o pecado, nós precisamos compreender que ele é muito mais, isso aí são frutos dele, são frutos do pecado. Mas o pecado mesmo, no seu sentido real, é você errar o alvo. O pecado é a causa, é a consequência da queda. O pecado é o afastamento do ser humano de Deus. E isso que é a raiz de todos os problemas e de todos os pecados. Porque Deus fez o ser humano para estar junto dele. Estar por vontade, né? Diferente dos anjos que foram criados para servi-lo, para fazer as suas obras, para ser mensageiros. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Todos nós ouvimos falar isso muitas vezes nas igrejas, desde pequenos, desde jovens, desde o momento que você começou a frequentar uma igreja, você ouve isso. Sou criado à imagem e semelhança. Está lá no Gênesis. Todo mundo, quando começa a ler a Bíblia, muita gente às vezes não terminou de ler a Bíblia, mas quase todo mundo leu pelo menos o Gênesis. Na sua vontade de ler a Bíblia, pelo menos o Gênesis, todo mundo começa. Quando chega lá no final dos capítulos, já dá aquela desanimada e dificilmente ele vai chegar no Êxodo. E aí quando vai no Êxodo, quando consegue vencer o Êxodo, tem a dificuldade do Levítico, do Deuteronômio. E aí vai, quando chega no Josué, dá aquela animada novamente, porque é uma história triunfalista. Aí depois vai vindo os demais livros, né? Os reis, Ruth, com histórias muito bonitas, consegue lançar. Mas de vez em quando tem uns livros que dá aquela
né? Quem já leu a Bíblia aí sabe o que eu estou falando. Quando chega ali principalmente naquelas partes que fala, o fulano é filho do Beltrano, que é filho do Ciclano, você dá aquela desanimada, tem gente que até pula, né? Mas estou falando isso aí, mas voltando aqui ao foco, pelo menos lá no Gênesis você aprendeu que você é imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então Deus teve o quê? Um carinho. Deus teve ele teve um cuidado especial. Sabe, é diferente. Por exemplo, na minha área, né, que estuda essas coisas, né, a administração, ela estuda produção. Lá na produção, o que acontece? Vários produtos são feitos em lote, são feitos todos de uma vez. E ele tem um custo muito menor do que aquela pessoa. Estava vendo ali na Cláudia, quando a gente está aqui às vezes no ensaio, ela pega ali e vai tricô? Crochê, fazendo ali o seu crochê. Como a peça que a irmã vai fazer, ela tem muito mais valor do que uma peça que é feita sob produção. Está entendendo? O artesanato. Por que o artesanato é caro? Porque a pessoa gastou tempo. Ela parou ali, ela vai pegar uma madeira e ela vai pegar aquela madeira, vai trabalhar nela com cuidado, com capricho, colocar ali toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, sua imaginação em transformar uma peça. Uma a uma. O rico dá muito valor a essas coisas, ele gosta, ele vai lá, por exemplo, e encomenda, por exemplo, uma pessoa para fazer aquela peça única para ele, porque ele não gosta de chegar no lugar e ver a pessoa com uma peça parecida com a dele. Tem países, né, países árabes, que os magnatas mandam fazer o carro deles, porque ele não quer parar do lado de um carro igual. Entendeu? O nível o valor que tem algo único, algo exclusivo. E você precisa entender que você é esse algo exclusivo que Deus fez. As pessoas que estão lá fora ainda não entenderam que elas são exclusivas, que Deus criou elas de tal maneira que ninguém será igual a ela. Que ela vai ter uma digital que ninguém no mundo vai ter igual. Chave de carro tem. Você sabe, você que é preocupado, você que é atento a essas questões de segurança, você pode ter certeza que se tiver um sujeito mais curioso, uma hora ele, que gosta de sair, uma hora ele vai apertar ali e ele consegue abrir o seu carro. Isso não existe. Existe, isso acontece. O controle que abre a sua casa. De ninguém, isso aqui é seguro. Sai tentando você ver. Eu vou falar porque eu vivi uma experiência dessa recente. Então, às vezes você acha que é impossível e você consegue abrir com o seu controle outro espaço. Então não é único, não é exclusivo. Não é. Mas você é. E eu estou falando isso para você entender a profundidade da mensagem que eu estou trazendo aqui nessa manhã. Que na minha, né? Estou aqui sendo vaso para trazer. Sobre Jesus ser o seu Salvador. Porque essa exclusividade não podia ficar aí na mão do inimigo. Porque o inimigo não fez nada por você. Ele não fez você. Ele não importa com você. Ele não está nem aí para você. Para você aqui presente, para você que porventura vai ouvir nosso vídeo, para você que porventura esteja passando na rua e ouvindo falar nesse momento, você é especial para Deus. Se o inimigo está te dando algo, não é porque você é especial para ele, é porque ele tem um interesse em usar, né?
Um patrão às vezes coloca o belo carro dele na mão do seu motorista, mas não é porque ele gosta do motorista, é porque ele quer que alguém faça o que ele não quer fazer, dirigir. Né? Isso não é porque ele ama o motorista, não. É porque ele quer alguém que o sirva. Né? E diferente de, mas eu também sirvo a Deus. A gente não aprendeu que nós servimos a Deus? Só que é diferente. É diferente e eu e você precisamos saber disso. Primeiro nós somos filhos. E depois nós servimos a Deus porque nós somos filhos. Nós servimos a Deus porque é prazeroso servir aquele que faz tudo para nós. Então é muito diferente o contexto religioso do contexto cristão. Isso é o papel, eu gosto sempre nas mensagens do dia da ceia, de trazer, porque isso é a visão da nossa comunidade. É a visão do Evangelho que nós temos aqui pelo Espírito Santo. Nós vamos influenciar as pessoas, nós vamos fazer as pessoas transformar as suas ações em boas ações, se ela primeiro compreender que ela é filha de Deus. Filho e filha de Deus. Se ela compreender que o que ela faz não é para ser aceita, mas porque ela foi aceita. E esse entendimento que nós precisamos ter no Evangelho que fala do favor de Deus, é o Evangelho da graça, não é do Evangelho que fala da sua obrigação diante de Deus. Então, o pecado, ele é a raiz dos males, e ele tem consequências na vida das pessoas. Você precisa então entender, guarde essas palavras, o pecado que a palavra de Deus fala, não é matar, roubar, os 10 mandamentos. O pecado é aquilo lá são as consequências do pecado. O pecado é quando, eu falei isso tudo aqui antes de estar falando isso aqui agora, para você entender que você foi feito para estar junto a Deus, e quando você se separou de Deus, quando nós, humanos, nos separamos de Deus, a partir do Adão e Eva, sim, mas não adianta você ficar com raiva do Adão e com raiva da Eva, porque eu e você continuamos esse ciclo pecador de estarmos afastados, continuávamos, né? Que hoje eu creio em Jesus Cristo, que nós quebramos essa maldição, porque Jesus veio, isso era uma maldição, Jesus veio para quebrar a maldição, ele se tornou maldito no nosso lugar, porque maldito era todo aquele que era pregado na cruz. Então a partir disso ele tomou essa maldição, que ele podia lançar essa maldição fora. Eu e você não poderíamos de outra forma, sendo bonzinhos, sendo certinhos, porque nós não conseguimos esse padrão. Mas Jesus podia e pôde e fez. Então você precisa entender que o pecado, o significado dele pregar a salvação, isso é ensinar o que é o pecado, porque muitas vezes a gente entende de uma forma precipitada e seguimos em frente nesse entendimento e erramos novamente e caímos porque não compreendemos a verdade. E aí, se você compreende a verdade, você vai mudar, você vai transformar. A palavra que foi traduzida como pecado é amartia. É isso que eu estou dizendo para vocês. É errar o alvo. É cair. É a queda. É errar no sentido de você fazer aquilo que vai te levar para a queda. E foi o que aconteceu com o ser humano. Então é desse pecado que Jesus veio te livrar. É por isso que a Bíblia diz, porque assim, você pode dizer, pois, mas a Bíblia fala, vai chegar lá, todo mundo já deve ter pensado isso, ou se não pensou, um dia vai pensar, mas Jesus veio para me libertar do pecado, mas eu ainda erro, está vendo? Você ainda erra, você ainda comete falhas, mas a Bíblia diz que Ele nos tirou da servidão do pecado, ou seja, de hamartia, de estar longe de Deus, de estar sob o poder daquele que te levou à queda, separação, morte espiritual, que são consequências do pecado, separação de Deus, porque Isaías 59:2 vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos ouça.
Tá vendo? O pecado, ele nos encobre, ele é aquela nuvem densa que não nos deixa ver à frente, e é aquele barulho ou aquele ruído que não deixa você escutar direito a voz de Deus, aquele zunido, sabe? Todos aqui já devem ter vivenciado isso, sabe? Igual quando você está numa festa, você às vezes não está ligado naquele, porque você não gosta daquele ritmo que está sendo tocado, e aí às vezes você quer conversar, mas você não consegue, você não está ligado naquilo, não está prestando atenção naquilo, mas mesmo assim você não consegue ouvir a pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque aquele barulho, ele é intenso, e ele tampa os seus ouvidos, e é isso que o inimigo faz para separar o homem de Deus, o ser humano de Deus. O pecado, como consequência, ele traz morte espiritual. Ele traz, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, morte espiritual. Quando Deus disse que se o ser humano comesse da fruta, ele morreria, alguém pode dizer, ele não morreu. O ser humano não morreu espiritualmente, porque quem se afasta de Deus morre espiritualmente. E, consequentemente, depois de alguns anos, ele vai morrer fisicamente, distante de Deus. O pecado, ele leva à escravidão, a vícios, hábitos, padrões e pensamentos destrutivos. O vício não é apenas algo que a pessoa deseja fazer. Hoje a própria Organização Nacional da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, reconhece os vícios como doenças, porque a partir do momento que o inimigo te colocou nesse ciclo vicioso, você não consegue sair por vontade própria. E quanto mais alguém que você conhece diz, eu não tenho vício. Eu lembro meu tio, coitadinho, ele era preso, a bebida, e ele falava, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quero. Só que ele nunca conseguia parar, né? Porque ele nunca estava só. Quem não conhece, né? Flávio que vivenciou aí, né, com os movimentos, sabe, né, Flávio? Isso muito bem. Que todos eles vão dizer isso para nós. Eu não sou viciado. O viciado, ele fala isso, ele não sou eu, para a hora que eu quero. Eu bebo porque eu gosto, não é? Ninguém bebe porque gosta, ninguém fuma porque gosta, ninguém usa droga, ninguém cheira porque gosta. É porque está preso debaixo de uma cadeia. E aquilo leva ele a repetir esses padrões. Quanto mais ele pensa em sair, ele mais fica preso. Quando ele deixa de fazer, a culpa leva ele a fazer de novo. Você já parou para observar isso? Por que nós precisamos de Cristo? Porque Ele nos livra da culpa. Se você é um cristão que ainda carrega culpa no seu coração, saiba aí que você tem um grande risco de voltar a fazer as coisas erradas. Porque quando Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei, um dos alívios que Ele veio trazer é da culpa. Você precisa acreditar, eu não falo aqui de vez em quando, você que deixou suas coisas lá fora, deixou os pés da cruz, espiritualmente falando, deixa os seus problemas aos pés da cruz, e aí depois você não pode voltar e pegar. Não pode. Larga, joga fora. A culpa é como um peso, e esse peso, ele faz você voltar. Mas lembra aí quando você repetiu algo que você não queria fazer. Só para lembrar, não é para ter saudade não. Você vai lembrar que aquilo fez você repetir outra vez o seu erro. Porque você fala assim, já que eu já fiz uma vez mesmo, já estou errado, vou lá e repito. É isso que acontece. É por isso que nós temos que fugir desses padrões, fugir da culpa, lançar as culpas na mão do Senhor e acreditar. O sentimento de culpa, vergonha e desespero, ele é um laço que nos prende para nós não alcançarmos verdadeiramente a salvação que Jesus nos deu. O que nós desejamos no nosso coração? Nós temos anseio por perdão e reconciliação. Todos desejamos ser perdoados,
ter consciência limpa, ser aceito, ser liberto da culpa. E você pode ser liberto quando você abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais e crer verdadeiramente que Jesus é o seu Salvador. Paz com Deus e consigo mesmo. Você precisa disso. Mas muitas vezes você não consegue. Você deseja isso. Diante de todos os problemas que nós falamos antes, eu estou falando aqui o que nós desejamos e muitas vezes nós não conseguimos. Você deseja uma vida plena? Quem não deseja uma vida com propósito, com significado, uma alegria duradoura, uma verdadeira liberdade? Superar esses vícios que nós já falamos, os padrões destrutivos. Que padrões destrutivos é esse? Agora vai ficar falando coisa. Não, o que é os padrões? São aquelas repetições, aquelas coisas que você não observa, que você faz ali sem ver. Quer ver padrões? Quem dirige sabe muito bem. Lá no primeiro, lembra quando você fez a primeira aula? Quantas coisas parecia que você tinha que fazer? Vamos falar para os meninos mais novos aqui do volante, né? Eliel, Matheus. Quando vocês tiveram a primeira aula, parecia que tinha 1000 coisas, né? Eu lembro até hoje. Nós não dirigir isso tudo. Mas por isso que muita gente tem medo de dirigir, porque quando você vai dar as primeiras aulas, se a pessoa não for aquela que enfrenta, ela vai desistir. Mas depois que você aprendeu, você faz isso tudo sem ver. Tem dia que você entra no carro, você chega em casa. Eu já tive várias vezes que eu falei, mano, eu não lembro nem o caminho. Nem o que eu vi no caminho, porque virou um padrão. Você não vê mais você passando a marcha na hora certa, você não vê você pisando no freio, pisando no acelerador, pisando na embreagem, fazendo o controle, né? Quem já ouviu falar no controle aí no volante? Isso aí, Deus me livre de fazer isso. Depois que você aprende, você faz sem ver. Parou lá em cima, lá no morrão lá da... Deixa eu ver uma rua aqui. Lá da Santo Antônio. Lá em cima, na hora de você ir embora, a gente detesta aquilo ali. O sinal fecha. Lá no Espírito Santo. E você é o primeiro carro ali da fila. Quando você está seguro, a hora que o sinal abre, você avança, você nem viu o que você fez. Mas no seu primeiro dia ali, você vai sofrer. Porque você vai ficar com aquilo na cabeça. Ai meu Deus, eu vou errar, e vai errar. Porque você ficou com aquilo prendendo. Mas é isso que são os padrões. Aquelas coisas que você repete sem ver. E você não gosta, você não quer fazer, mas faz. Por causa da sua preocupação em não fazer. E quando você então vai ver lá na frente, quando você vai entender o papel de Jesus, eu estou falando espiritualmente, mas é claro que isso aí vai repercutir na sua vida material, física, emocional, né, secular. Quando você vai receber Jesus e vai entregar para Ele tudo aquilo que já te cansou, que não presta mais, você vai mudar a sua vida. E o inimigo, por que a gente fala? Você tem que ter cuidado, porque o inimigo é acusador, né? Ele vai lá na sua mente falar, colocar nos seus ouvidos, você não está ouvindo, mas aquilo que chega lá na sua mente, ele lá, você não é tão bom desse jeito, né? Você sabe que você faz isso, que você faz aquilo. E aí você acredita. E aí você confia. Na hora de você fazer uma prova, na hora de você fazer um serviço, na hora de você estar no seu relacionamento, para de ouvir essas coisas, né? O anseio por um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento com o nosso Criador. E esse vazio que fica quando não tem esse relacionamento precisa ser preenchido. O inimigo sabe disso, porque ele é um conhecedor da palavra. Por isso que a gente adverte: conheça a palavra de Deus. O inimigo conhece. E o que ele vai fazer? Ele conhece, mas não pratica. Mas ele vai usar contra você, como ele usou contra Cristo, contra os apóstolos, contra todos aqueles que creem, né? Ele vai usar. Então você precisa ocupar os vazios da sua vida com Jesus, com os ensinos de Cristo, com a obediência a Cristo. Porque o que a Bíblia diz? Que havendo você sendo liberto, se você ficar aí e voltar ao erro, o inimigo que foi expulso da sua vida, ele vai lá e volta com mais 7. Aí ele fala, vai mais 7, não, mais 7, vai ser 8.
Se ele foi lá e voltou com mais 7, são 8. E aí nessa linha eu não vou nem querer pensar se sair esses 7 e cada um voltar com mais 1. É onde que tem pessoa que tem a legião. Aí você já está falando, não, o que aconteceu com aquele homem lá de Jesus? Pergunta para ele o nome, o que ele diz? Legião. Porque não era um, eram vários. Quando ele foi expulso, foi para o meio dos porcos e morreram centenas de porcos. O inimigo ele age dessa forma, por isso que tem pessoas que parece que já não tem mais jeito. É porque ele está ali carregado com legiões. Essas legiões que mantêm as pessoas aprisionadas, viciadas, vivendo na rua, na miséria, vivendo longe dos seus, e tenta às vezes até sair, mas é aprisionado. Uma cadeia que o prende. Então nós temos aqui o versículo chave. Mateus 1, 20 para resolvermos isso aqui. Mateus 1, 20 e 21. Ele estava Mateus capítulo 1, versículo 20, tá? E o versículo 20 e 21. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso, depois dormiu, falando sobre José. E teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé do seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Ouça agora. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não há quem se diga cristão, sendo evangélico, católico, kardecista, que não conheça esta palavra. Maria recebe o anjo, e o anjo diz, José recebe ali a visita desse anjo, e o anjo diz que Maria estava ali recebendo um presente do Espírito Santo, e que esse homem se chamaria Jesus, porque ele seria o Salvador. Lembra que eu disse lá no início que era uma palavra sem muita, é uma palavra simples, porque quem não conhece essa palavra muito usada nos natais, né? Quando não está falando do velhinho gordinho lá, está falando sobre isso, né? Quando não está falando do Papai Noel, as pessoas lembram desse versículo. Então todos conhecem. Mas essa mensagem tem um significado muito além do 25 de dezembro. Ela tem um significado diário na minha e na sua vida, porque ela mostra a intervenção de Deus. Porque muita gente, principalmente aí aqueles que se dizem ateus, ele vai dizer que Deus ele é ruim, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas não, Deus ele é amor, sempre foi. Eu hoje eu ouvi assim, Deus é tanto amor que ele vai levar para a glória, ele vai salvar aqueles que confiam nesse amor. Porque você imagina se ele fosse levar para a salvação todas essas maldades, sem arrependimento, eu estou dizendo, sem julgamento, sem arrependimento, todos os maus no primeiro lugar. Se a salvação fosse universal, como alguns movimentos pregam, que eu vou lá, eu faço tudo, mas Deus é amor e depois todo mundo vai ser salvo. Não é assim. Precisa de fé, precisa de crer, precisa de confiar. E Deus intervém na humanidade, envia o seu filho por meio de uma mulher, como diz a profecia, que foi chamada agraciada. Ela disse realmente bendita será entre todas as mulheres, porque ela recebeu aquele favor, não porque ela era boa, não porque ela continuou santa, mas porque Deus deu esse favor para a humanidade. Ele não nos deixou na nossa própria sorte. Então ele traz para José esse anúncio, ele mostra aí o plano perfeito
porque eu tinha riscado aqui eu gostei aqui desse último louvor que vocês cantaram, porque falou exatamente do plano perfeito, a confirmação, o plano perfeito de Deus para nós, um plano que não tem como mudar, um plano que o inimigo não pode mudar. Por que acontece isso? Porque Jesus precisou morrer, porque Deus, ele não é mau, Deus, ele é justo. Quando alguém é punido, não é pela maldade e severidade de Deus, é pelo erro, é pelo pecado, é pela maldade do ser humano. Então a justiça de Deus precisava ser saciada, e ela foi saciada em quem? Em Jesus Cristo, através do sangue de Cristo. Esse sangue aqui, ele saciou. Vocês viram que lá no início, quando o primeiro homem foi assassinado, né? O que aconteceu? A Bíblia disse, né, que Deus chamou a atenção de Caim: o sangue do seu irmão clama. O sangue, o seu sangue, o meu sangue, o sangue de Jesus, ele clamou diante de Deus, porque no sangue está a vida. Você já observou que através do seu sangue você vai num laboratório e eles conseguem analisar a sua vida todinha? Você já passou para ver isso? Você já entendeu isso? No seu sangue consegue fazer todo um planejamento, toda uma observação que vai fazer você continuar ou mudar os seus padrões, os seus hábitos, se você observar aqueles índices. O que tem lá? Creatinina, fósforo, potássio, vitamina D, vitamina B, ferro, o hemograma com as células. Se a célula não tiver normal, a célula tiver defeito, a célula falciforme, tudo isso vai ser observado ali no sangue, porque no sangue está a vida. O sangue clama, o seu sangue é importante para Deus, mas o seu sangue, ele não era suficiente para livrar do problema do pecado. Então Jesus vai lá e se oferece, ele é dado por Deus a partir desse oferecido, que foi por amor. E o amor, Jesus não fez, mas foi Deus que deu, mas Jesus topou a missão. Ele veio e ele se rendeu por mim e por você e nos deu essa nova vida. Oh, aleluia! Plano perfeito que se revelou no tempo certo, porque os profetas tinham anunciado, mas aquele dia ele se cumpriu na vida de Maria. O nome tem tudo a ver. Eu já disse aqui, você que estuda a palavra já deve ter observado, o nome na Bíblia tem tudo a ver. Você nunca vai ver Deus falar o nome ali e aquele nome não ter um significado, seja de quem for, porque existem alguns heróis anônimos na palavra, nomes que não foram ditos, mas existem outros que o nome foi revelado e esse nome tinha muito a ver. Eu gosto, para dar um exemplo rápido e básico, de Jabes. Quem já ouviu falar da oração de Jabes? Jabes, ele está lá nesses, né, talvez alguns não tenham ouvido ainda, porque não gostam de ler essa parte que diz, né, que fulano era filho de Beltrano, se fugiu o nome que fala, né, as filiações da genealogia, isso. Tem gente que não gosta de ler genealogia, mas você que não gosta, perde algo, às vezes, que você... Jabes é um nomezinho que está lá na genealogia, está falando sobre um pai de fulano, de repente para, o Jabes tinha um nome, a mãe dele deu um nome para ele terrível, eu não lembro exatamente o significado, mas o nome dele era horrível, mas Jabes foi um homem de temor. Jabes, ele parou, ele teve temor de Deus, e ele fez uma oração simples, né? Ele pediu a Deus que o abençoasse, pediu que o Espírito Santo o acompanhasse, fez aquela oração tão
simples para um tempo como hoje, que as pessoas apregoam que a oração tem que ser tão rebuscada. E o que a Bíblia diz? Que Jabes foi ouvido e foi abençoado entre toda a sua família. Então, só para dar esse exemplo, que não despreze nada na palavra. Se você vir ali, busca lá o significado, para falar sobre Jesus. Estou falando do significado não, para falar sobre Jesus. Porque o nome Jesus, o nome Yeshua, alguns hoje falam, não tem que falar Jesus, tem que falar Yeshua, porque, irmão, significa sua fé, significa que o importante é o que você crê, o que você acredita, porque Deus sabe, Jesus sabe que quando você fala de Jesus, você está falando dele. É o significado para nós, a nossa, não é porque você fala Yeshua, porque fala Jesus, é quando você crê naquele que foi enviado por Deus, Jesus, que tem o seguinte significado: Yahvé salva, ou seja, o Senhor salva. O significado do nome de Jesus aqui já tinha um peso muito grande. No 21, e ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o mundo do pecado deles, salvará o seu povo dos pecados deles. Oh, glória a Jesus! Jesus, o Senhor, é salvação. O nome dele já carrega a missão. O nome dele já é a descrição do que ele faz. O nome dele tem um peso importante no plano perfeito que ele fez de Deus. Porque quando Deus já tinha um plano, o plano já estava, Deus sabia, porque Deus não te criou como um robozinho, não te criou como uma inteligência artificial. É legal, né? A inteligência artificial é bacana pra caramba, mas você sabia que tudo que inteligência artificial era, se você não for uma pessoa muito, você que está usando a inteligência artificial, vou te dar uma dica sobre isso. Se você é uma pessoa que tem umas ideias meio esquisita, se os sites que você visita são sites meio esquisitos, e você for usar a inteligência artificial, ela vai falar algo no contexto que você vive, que você lê, que ela percebeu que você, porque ela é orientada, ela não tem vida, ela não tem alma, ela não existe, ela é baseada nos seus padrões. A inteligência, por isso que ela é artificial, ela ainda é humana. Só que ela vai se desenvolver a partir de uma complexidade, né, tecnológica, e ela vai dar outras respostas, que às vezes vai vir de encontro com o que você acredita, e você vai achar que aquilo é certo. Então, exemplo, recentemente um colega veio me questionar com uma questão trabalhista, que ele tinha uma interpretação em relação à instituição que a gente trabalha, que tem uma tributação diferente. E ele veio usar algo que ele tinha visto. Eu assino o chat GPT, e eu vi lá que isso aqui, isso assim, isso pode ler. Beleza. Meu amigo, deixa eu te falar. Não é tudo que você vê lá só porque é o chat GPT, que ele é a autoridade. Você precisa conhecer um pouco. Isso aqui é contra a lei, contra a legislação que rege a nossa instituição. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai lá e ela mesmo deixa o recadinho lá nas letras pequenas. Não acredite em tudo, faça uma checagem. Então não o que tem aqui disponível no mundo não é uma inteligência absoluta. O que tem disponível no mundo não é o tudo. O tudo é Jesus. O maior nome que existe é Jesus. E a história dele nunca poderá ser... nunca haverá alguém que será maior do que ele. Nunca haverá uma história que vai sobrepor. É isso aí. O nome de Jesus nunca poderá ser sobreposto pelo nosso conhecimento. Então o nome de Jesus,
descreve sua missão, e esse nome tem grande importância para nós. E qual o propósito da sua vida? O propósito dele é a salvação, mas não uma salvação dos problemas sociais, dos problemas políticos, mas do poder e da pena do pecado. Alguns acham que Jesus era de determinada vertente, ou direita, ou de esquerda, ou de meio, mas Jesus nunca veio para resolver os problemas sociais. Ah, mas você está dizendo então, você como alguém que trabalha nessa área, que isso não é importante? De jeito nenhum. Ah, mas a questão da política não tem nada a ver. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que Jesus não veio para isso. Ele veio falar acerca do problema do pecado. E todas essas questões, elas vão ser compreendidas quando o ser humano vive sob a direção de Deus. Porque o verdadeiro cristão vai cuidar das causas sociais, porque isso é um fruto dele. É uma ação, é uma obra que é necessária. Ele vai fazer boas escolhas, porque ele sabe qual é o certo e qual é o errado. Mas não vamos usar Jesus para validar as nossas filosofias políticas, religiosas. A obra de Jesus, sua vida sem pecado, ele viveu a vida que nós, o exemplo, a vida que Jesus viveu é a vida que eu e você deveríamos ter vivido, e ele mostrou ser possível. A sua morte sacrificial, ele morreu a morte que eu deveria ter morrido, a morte da condenação, porque Jesus foi condenado a uma morte que não era por causa dos problemas que ele tinha causado. Isso aí era minha culpa, era nossa culpa. Pagou os preços pelo nosso pecado. Mas a Bíblia diz que em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o peso. Jesus não morreu quando nós éramos bons. Como no exemplo daquela mulher que ele ali não viu os seus acusadores jogando pedra sobre ela, assim é conosco. Jesus não disse para aquela mulher: fique boazinha agora e seja salvo, eu não vou te condenar. Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Primeiro Jesus te liberta, primeiro Jesus te salva, porque aqui está dizendo que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Esse é o motivo para você lançar sua culpa fora, o seu medo, a sua preocupação. Esse é o motivo para você crer na salvação pela graça de Deus e não pelas suas obras. E a ressurreição, Jesus conquistou a morte, o pecado, oferecendo a nós nova vida. Amém? Para nós, irmãos, que estamos ouvindo falar sobre Jesus como nosso Salvador, como ter Jesus como Salvador? Avalie se você já tem feito essas escolhas, feito essas mudanças. O primeiro que Deus nos pede é o arrependimento. E que é o arrependimento? É você viver por aí sentindo culpado, porque muita gente confunde a culpa com o arrependimento. E eu estou falando hoje aqui contra a culpa. Eu estou falando de arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de mente. Arrependimento é quando você consegue mudar o que você pensava. Eu achava que eu podia viver dessa maneira, mas eu agora entendo que eu preciso de Jesus. Mudança, transformação pela renovação da mente, e isso renova o coração, dá direção à vida. É reconhecer o pecado e sentir tristeza por isso. Não remorso, não culpa, mas sentir que eu não posso viver longe de Deus. É fé, é confiar em Jesus como o único caminho para a salvação. Nós temos aí uma coisa que é muito falada, você vai ouvir, você às vezes não vai debater, porque tem um momento certo que você vai falar, mas muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. Mas não é verdade. Só um caminho leva a Deus, e é Jesus Cristo. Se você quer ficar bonzinho, beleza, todas as religiões podem ensinar a ser bonzinho.
Se você quer alcançar a evolução nesse mundo, beleza, outras religiões podem te ajudar a alcançar a evolução nesse mundo. Se você quer cura, outras religiões podem te ajudar com a sua, desenho, com as suas ervas, pode ajudar. Mas se você está preocupado com a salvação aqui e no século vindouro, eu falei que não é só sobre o século vindouro, mas é aqui e no século vindouro, aí é com Jesus. Para reencontrar com Deus, não é qualquer religião. Porque Deus não procura pessoas boazinhas, porque os bonzinhos não conseguiram chegar até Ele sozinhos. É só por Jesus. Aí que não precisa de briga. Então, confissão. O que a Bíblia fala sobre confissão? Porque muita gente acha que confessar é você sair aí falando para o seu líder, falando para o seu amigo o que você fez. Às vezes você pode ser até julgado por isso. Não que às vezes não precise de um amigo real, né? Não um amigo que vai falar suas coisas, né, para os outros, para todo mundo na igreja, né? Não é esse não. Não, né? Não é desse. Mas a confissão que a Bíblia pede, olha só, está lá em Romanos 10, a saber, 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é para confessar? Que Jesus Cristo é o Senhor. O meu Salvador é Jesus. O meu Salvador é Cristo. Essa é a confissão do verdadeiro cristão. É entrega. Você se rende à vontade de Deus e permite que Ele governe a sua vida. Por que Jesus é o único Salvador? Estamos finalizando. Porque Ele demonstrou o amor incondicional de Deus. Em João 3,16 Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A promessa de vida eterna não é apenas uma salvação para depois da morte, né? Reforçando o que eu venho dizendo desde o início, mas uma nova qualidade de vida. Qualidade de vida. Sabe o que é viver qualidade de vida? É quando nem tudo está do jeito que você queria. O dinheiro não é todo que você queria. As pessoas em volta não são. Mas você tem aquele que é tudo em você, Jesus Cristo. E isso te dá qualidade, isso te dá propósito, isso te dá esperança. Porque você não vai ser bom porque as pessoas são boas, mas porque você tem aquele que deu a sua própria vida por você. A transformação pessoal. Jesus não apenas perdoa, mas transforma, capacita a viver uma vida livre do domínio do pecado. Assim, que 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A certeza da esperança. Com Jesus como Salvador, temos a certeza do perdão, da presença de Deus em nossas vidas e da esperança de um futuro com Ele. Certeza que esperança lá. Vamos viver com Ele. O desejo de Deus para você é: Deus não quer que você pereça, mas Ele estende as suas mãos para você hoje. Firma nesse propósito, firma nessa palavra, e a conclusão que eu tenho para você. Então, a pergunta: do que você precisa ser salvo? Os irmãos do louvor podem chegando. O que você precisa ser para ser salvo? Jesus é o seu Salvador, porque Ele é o único que pode verdadeiramente libertar do poder e da consequência do pecado. Amém? Só Jesus pode nos libertar. Essa palavra não é. Então, Jesus como Salvador não é algo só para quem está lá fora, é para nós. É certeza, é fogo, é firmeza de ânimo, é esperança, é libertação da culpa, porque nós temos às vezes igrejas cheias de membros carregados ainda de culpa.
entendendo que sua confissão é sobre o erro que ele fez, porque a culpa ainda carrega, mas a confissão que você precisa fazer no seu coração é que hoje você tem um Jesus Salvador que te libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, preenchendo os nossos anseios mais profundos, nos oferecendo vida plena, salvando, protegendo fisicamente, mentalmente, espiritualmente e suprindo as suas necessidades. Então Deus vai suprir sua necessidade não porque isso é o papel, mas porque isso é uma consequência de quem ele escolhe. A escolha é sua. Eu já fiz a minha escolha como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem aceitado esse Jesus? Se você tem aceitado a Ele, que você viva plenamente com Ele. Se você que nos ouve não aceitou, receba este Jesus. Viva o plano perfeito de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus, honra e glória ao nome de Jesus para sempre. Amém. O grupo de louvor vai estar louvando. Hoje é dia de ceia. Você vai deixar a sua oferta de amor, aquilo que o Senhor tem tocado no seu coração. Eu agradeço aqueles que têm entendido o propósito, assim como comigo, entregado as nossas ofertas. O Senhor tem abençoado a nossa vida grandemente. O que a gente tem feito lá com esses recursos que o Senhor tem nos dado na nossa vida material, na nossa casa, no nosso trabalho, é pelo que nós temos compartilhado aqui na igreja, né? É pelo que nós temos dado aqui que Deus tem feito o nosso salário. Dá para fazer tudo que tem feito, porque senão só Jesus. Irmãos, você pode ali tirar sua oferta e está aqui, né? Você vai pegar aqui então do cálice, do pão, glória a Jesus, e participar conosco logo no fim do louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos, gente. O plano perfeito do cantado no louvor anterior, ele está sendo o seguinte: ele pagou o preço da nossa salvação. Então, que Deus nos abençoe através de Cristo Jesus. Amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer o meu pecado, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando chegar a hora,
livre.